Nem todos os desacordos, os desacertos da vida precisam terminar na justiça. Existem possibilidades de mediação de conflitos. E olha só, o Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa, o Mediajur, ele passa a funcionar também na cidade de Sarandi. Uma ação aqui da universidade que já existe em Passo Fundo e também em Carazinho. A gente está falando de um projeto de extensão. E para explicar um pouquinho sobre o papel da mediação, o que é a justiça restaurativa, está conosco aqui no estúdio a professora Linara da Silva, coordenadora do Mediajur da UPF. Professora, seja muito bem-vinda. Só para reforçar aquilo que nós falamos no início, nem tudo precisa acabar na justiça. Algumas etapas podem ser vencidas, muitas vezes, antes mesmo do tradicional processo judicial. Exatamente. E o Mediajur, ele configura, então, um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, coordenado pelo curso de Direito, em parceria também com o curso de Serviço Social e Pedagogia. E dessa forma, então, no campus Carazinho, Sarandi, Passo Fundo, a gente busca a prevenção e o tratamento de conflitos de diversas ordens. Conflitos envolvendo adolescentes, autores de ato infracional, conflitos familiares, sobretudo conflitos envolvendo idosos, conflitos escolares. E agora, né, então, em Sarandi, lançamos o Mediajur na última segunda-feira. E em Sarandi nós vamos trabalhar com conflitos envolvendo apenados e também com o que a gente chama de círculos de ressocialização, justamente aplicados a esses apenados do regime semiaberto. Esse núcleo de mediação que passa a funcionar em Sarandi vai estar dentro do presídio. Isso. O núcleo, na verdade, ele funciona junto ao UPF e os apenados, como eles fazem parte, então, do regime semiaberto, eles estão em cumprimento desse regime, eles vão, então, até o UPF e lá a gente vai organizar esses círculos de ressocialização, buscando fazer com que esses apenados tenham novos objetivos, né, novas perspectivas de vida, porque eles estão prestes a progredir e, ao mesmo tempo, a gente também pode realizar o que a gente chama de círculos vítima-ofensor. Caso exista o interesse desses apenados em se encontrar com a vítima do crime que levou eles até o cumprimento dessa pena, a gente vai organizar o que a gente chama, então, de procedimento restaurativo, círculo restaurativo, então, colocando vítima e ofensor frente a frente, chamando também pessoas da família, da vítima, do ofensor, pessoas da comunidade e, na medida do possível, tentar restaurar os danos que foram ocasionados pelo crime. Outra novidade em Sarandi é o Projur Mulher, que também passa a funcionar lá. Claro que aí é um outro assunto, é um outro formato, um outro suporte jurídico que a comunidade ganha. Você nos falou aqui, professora Linara, da característica do Mediajur em Sarandi, para esse tipo de público. Qual é o papel do Mediajur em Carazinho e em Passo Fundo, já que os três atendem circunstâncias diferentes? Isso. Em Carazinho, o Mediajur já iniciou suas atividades em 2014 e lá a gente trabalha com conflitos que já chegaram até a justiça. Então, em Carazinho é o Poder Judiciário, por meio do Juizado da Infância, da 2ª Vara Criminal, que nos encaminham casos de conflitos que já estão ajuizados, onde já existe o processo. De qual natureza esses casos? Basicamente, conflitos envolvendo adolescentes que praticaram algum conflito ou, enfim, que praticaram algum ato infracional dentro do ambiente escolar. Então, é muito comum conflitos entre alunos e professores, ou ainda conflitos familiares que são detectados dentro do contexto escolar. E Passo Fundo? E Passo Fundo, o viés do Mediajur é diferenciado. Aqui a gente tem o tratamento e a prevenção de conflitos que não chegaram no judiciário, justamente buscando que nem chegue. Então, é o que a gente chama, né, um viés extrajudicial. Então, em Passo Fundo, o Ministério Público nos encaminha conflitos, basicamente também conflitos envolvendo adolescentes, autores de ato infracional, também conflitos envolvendo famílias e muitas vezes famílias que têm algum problema com algum idoso e então a gente consegue fazer um círculo familiar buscando adequar os papéis de cada membro da família, buscando com que eles se responsabilizem por esse idoso que está numa situação de vulnerabilidade. E também em Passo Fundo a gente atende conflitos escolares encaminhados diretamente por 4 escolas piloto. Então são 4 escolas que foram selecionadas pela coordenadoria e também pela Secretaria Municipal de Educação e a gente trabalha com o tratamento de conflitos que já
foram instaurados e também com a prevenção, buscando aí difundir uma cultura de paz, uma comunicação não violenta, ensinando para os alunos que eles podem utilizar outras formas de resolver os conflitos, né? Formas que envolvem o diálogo e a conversa. Na maioria dos casos, nessas cidades, as pessoas não procuram diretamente pelo serviço, como acontece no Balcão do Consumidor, o Proajur Mulher e outros atendimentos que a UPF presta. Acaba o envolvimento, né, de outros órgãos, de outras entidades, mas há a participação do aluno da UPF que sai muito mais treinado. Isso, o Mediajur, então, ele funciona mediante termos de parcerias, mediante convênios que a gente mantém com diversas instituições, mas o grande diferencial do projeto é que ele possibilita aos alunos do direito, do serviço social, da pedagogia e também da psicologia, porque temos alguns alunos envolvidos, com que eles tenham um novo olhar sobre as situações vivenciadas no dia a dia. A gente compreende a justiça como um valor e não como uma instituição. Então, os alunos, eles conseguem sair aqui do meio acadêmico com uma compreensão de que nem tudo precisa chegar ao Poder Judiciário, que a comunicação não violenta e que a cultura de paz, ela pode ser uma ferramenta eficaz para tratar diversas situações. E isso vai mudando a cultura do país. Tá certo. Obrigada, professora. E sucesso nessa etapa agora também na cidade de Sarandi. Obrigada.